Vejamos agora ferramentas aplicáveis a layers. Pick Layer, ou PKL no atalho de teclado. Com este comando, seleciono uma entidade base e, na segunda seleção, os objetos selecionados serão mudados para o layer do primeiro objeto. No AutoCAD, temos a opção Match Properties, onde ele copia as propriedades de uma entidade selecionada para as demais. No Match Properties, serão alteradas não só o layer, mas todas as propriedades comuns das entidades selecionadas de acordo com a entidade base. O Pick Layer altera apenas o layer da entidade. Mudar para Current, ou TCR. Chamamos de Current, ou corrente, o layer atual onde estamos desenhando. No nosso caso, estamos no layer AUX 05. Assim, se utilizarmos o comando TCR ou ToCurrent, que é o significado da abreviação, mudaremos para o layer corrente todos os objetos selecionados. Lembramos mais uma vez que sua cor só é alterada se for by layer. Se estiver com a cor fixa, ele mudará para o layer AUX 05, no entanto a sua cor permanecerá constante. Tornar Current. Com este comando, selecionamos uma entidade e o seu layer será tornado o layer atual, ou Layer Current. Congelar Layers, ou FZ. Com este comando, poderemos congelar um ou mais layers simultaneamente. Selecionando Freeze Layer, à medida que vamos selecionando layers, ele será congelado. Reparem que o layer atual é o layer AUX 02, o layer desta mesma linha que vamos selecionar agora. Como é impossível congelar o layer atual, ele emitirá a mensagem: impossível congelar o layer atual. Selecione uma entidade para tornar seu layer corrente e congelar o layer desejado. Então, eu tenho a opção de cancelar o comando ou selecionar uma outra entidade. Aqui vamos selecionar essa reta que está no layer AUX 05, que será tornado corrente, e o layer que eu desejava que fosse congelado, assim o foi. Reparem que o layer atual agora é o layer AUX 05. Desligar Layers, ou OFL, de Off Layer. Com este comando, semelhante ao anterior, iremos desligar determinados layers selecionados. Uma observação importante sobre desligar o layer é que, embora ele esteja desligado, ele pode ser tornado corrente. Repare a mensagem: o layer atual está desligado. Ok. Mesmo assim, ele pode se tornar atual. Isso significa que eu posso criar elementos dentro desse layer, mas não estou enxergando essa alteração. Se vier no comando do próprio AutoCAD e agora ligar o layer, reparem que desenhei elementos no layer desligado. Por isso é preciso tomar cuidado ao desligar layers. A vantagem do desligar em relação ao congelar é que, ao retornar ou ligar novamente o layer, o desenho não será regenerado. Em caso de desenhos muito grandes, isso pode representar algum ganho de velocidade. Trancar Layers, ou Lock Layers, LKL. Quando trancamos um layer, bloqueamos as suas entidades para a edição. Assim não podemos apagar, mover, nem copiar itens de um determinado layer que esteja trancado. Para trancar um layer, na barra de ferramentas de Layers, selecione Trancar Layers, ou no comando de teclado LKL. Selecione uma ou mais entidades na tela e seus layers serão trancados. Reparem que, embora eu esteja no layer AUX 02, uma entidade pertencente a ele foi selecionada, portanto ele permanece trancado. Assim, se desejar, por exemplo, desenhar uma linha, eu conseguirei. No entanto, se desejar apagar essa linha utilizando o comando Erase, ela não é selecionada. Portanto, em um layer trancado,
é possível adicionar entidades, mas não é possível modificar ou eliminar entidades que estejam neste layer. Vocês já podem ter reparado que o principal objetivo desta barra de ferramentas de manipulação de layers é operar nos layers sem saber o nome deles, ou seja, operar diretamente nos objetos. Assim podemos congelar, desligar ou trancar layers simplesmente selecionando entidades na tela. Em seguida, temos 3 comandos inversos aos 3 anteriores: descongelar todos, ligar todos, destrancar layers. Os 2 primeiros irão referir-se a todos porque não tenho elementos na tela para serem selecionados, pois os seus layers estando desligados ou congelados, as entidades não estarão visíveis. Já os layers trancados me permitirão que eu selecione alguns layers pelas entidades que aparecem na tela, ou que eu destranque todos os layers automaticamente. Destrancar layers, eu seleciono a entidade e o seu layer é destrancado. Destrancar todos, não solicitará nenhuma seleção de objetos, todos os layers estarão liberados para a edição. A próxima sequência de comandos será inversa aos comandos de congelar. Eu terei isolar layers por freeze, ou seja, eu seleciono determinadas entidades e apenas entidades pertencentes a esses layers permanecerão visíveis. Os demais layers serão congelados. Como eu isolei por freeze, eu vou descongelar todos os layers para retornar à situação anterior. Da mesma forma, funcionará o isolar layers, agora por off, ou seja, desligue todos os outros layers, exceto os layers das entidades que eu seleciono. Para inverter esse comando, usarei ligar todos. E por último, nesta sequência, isolar por lock, ou seja, permaneça destrancados apenas estes layers, os demais sejam trancados. Reparem que, tentando usar um comando erase, os layers de entidades que eu selecionei permanecerão livres para edição, os demais estarão trancados. E da mesma forma, para inverter, usarei destrancar todos. Na sequência da barra de ferramentas de layers, temos layer controle, e com ele iremos controlar a mudança de layer atual para a criação de textos e cotas. Quando executo um texto ou uma cota, imediatamente após executar o comando, o layer atual é alterado. Desta forma, todos os textos de um determinado estilo permanecerão a um layer, assim como as cotas. Ao executar uma cota, o layer atual é alterado e o CAD-Norma irá manter uma organização de layers no seu desenho sem que você precise manipulá-los. No entanto, às vezes isto não é conveniente ao usuário. Você pode desejar que um determinado texto esteja em um layer escolhido por você. Neste caso, use Layer Controle e desligue a opção. Se for um texto do padrão CAD-Norma, desligue Textos CAD-Norma. Assim sendo, quando utilizar um comando de texto, ele obedecerá à altura adequada à escala, mas estará no layer atual. No caso do nosso exemplo, Layer 0. Por último, na nossa barra de ferramentas de layers, temos a opção Inserir layers. Também lembrando que vimos durante a configuração do desenho, no comando CFG, que na opção Layers, quando configuramos um desenho, temos a opção de criar os layers baseado naqueles modelos da pasta CAD-Norma Modelos. Isto é opcional. Durante a criação, apenas um modelo de layers é utilizado. No entanto, podemos adicionar mais modelos, ou seja, mais layers, com a opção Inserir layers. Clicando em Inserir layers, seleciono o tipo de projeto cujos layers desejo inserir e ao clicar OK, seus layers serão somados aos layers existentes neste projeto. Cabe observar que ao final da lista, além dos layers de projetos específicos, temos as opções User 1, 2 e 3, caso você deseje inserir layers especiais de sua escolha. Com isso terminamos o assunto Layers.